Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. Bem, vocês já viram aí, já tem o título, tem a thumbnail, espero que eu tenha feito uma boa thumbnail dessa vez. Mas hoje nós vamos tratar de juros, tá? Mais especificamente na realidade dos juros na economia brasileira. E por que isso é importante? Porque os juros, apesar dele ser um- uma realidade monetária, né, evidentemente que ele afeta a economia real, enfim, mas a determinação da taxa de juros é uma determinação da política monetária. Mas no Brasil, nós temos um negócio chamado armadilha fiscal. Tudo que se faz na economia real ou na economia monetária impacta a política fiscal. Ou, na verdade, todos têm que estar de olho na política fiscal. Certo? Então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre a realidade dos juros no Brasil. Porque, mais uma vez, nesse YouTube de meu Deus, se fala muito de juros como rendimento, que a taxa Selic precisa, it must estar de olho no mercado para não frustrar as expectativas. E veja, investidor, né, financista, não precisa saber a teoria econômica, né, porque normalmente, como ele seguia só por expectativa, ele fica fazendo um termômetro que a outra pessoa acha que viu, né? Na verdade, para o mercado financeiro, não é importante o que está acontecendo. O importante é o que o outro amiguinho acha que está acontecendo, né? Bem, mas eu, como sou economista, não um financista, eu vou explicar para vocês um pouco da realidade dos juros no Brasil, tá bom? Bem, eu sou o Léo, do Rascunhos Econômicos. Curtam, inscrevam-se, tornem-se membros e, se tiver disponível aí para vocês, a opção Hype ou a opção Valeu Demais, só para ajudar a divulgar o canal, né, gente? Porque vocês viram, eu estou muito contente, né? Os números estão subindo e tal. E bem, como uma seguidora minha, uma inscrita, escreveu aí na live privada de membros, né? Que logo teremos mais novidades sobre o grupo de membros. Por enquanto nós temos só uma live lá gravada, um trava-línguas, né? Mas nós vamos ter novidades sobre isso aí. Fiquem de olho na área de postagens do canal, porque chamadas para lives públicas, nós vamos ter novidades nas próximas semanas, tá bom? Bem, dito isso, nós vamos tratar de juros na economia brasileira, né? E eles são estruturalmente altos, tá? Primeiro de tudo, de onde vem a ideia que as pessoas têm que quando o governo, porque você tem, Léo, os juros no Brasil, eles são altos porque o governo brasileiro gasta demais. O governo, nosso querido Brá, gasta muito, né? Então nós temos um problema fiscal. Nós tendo um problema fiscal, os juros sobem. Por quê? Todos nós somos keynesianos sem saber, certo? Isso aqui é o modelo keynesiano generalizado, a famigerada curva ISLM. Eu não vou explicar ISLM agora. Por quê? Porque o vídeo vai ficar muito chato. Eu vou gastar uma hora para explicar ISLM. Eu vou fazer um vídeo de uma hora e meia explicando ISLM. Eu vou usar matemática financeira, eu vou usar papel quadriculado, vou usar régua, tal, para explicar tudo para vocês. Aí vai vir um camarada, vai escrever no comentário, vai falar: o keynesianismo é mentira e não sei o que. Tá bom, pode ser, gente, mas SLM e SLM é um modelo importante, mesmo ele sendo verdade ou não, tá? Então, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo de SLM e vou deixar para membros, tá? Não porque, ou apenas, eu quero remuneração pela área de membros, não. Porque temas que precisam de maturidade precisam de uma barreira de entrada, tá bom? Vamos lá? O que é a curva ISLM? A curva ISLM é bens e serviços, né? E demanda oferta de dinheiro, demanda oferta de dinheiro, vamos dizer assim, né? LM e S. Não foi bem Keynes que a desenhou, foram keynesianos, né? Hicks, se eu não me engano, John. Agora eu não sei. Eles fizeram essa análise que é o seguinte: existe. Não foi Keynes que a desenhou, mas está na teoria geral
juros da moeda, teoria geral. No livro do Keynes está essa ideia, que é o seguinte: quanto maior os juros da economia, menor o PIB. Né? Isso aqui é o Y, né? Eu desenhei M, mas isso aqui é o Y. Tá? Y é demanda agregada, né? É o PIB, né? Quanto maior os juros, menor o PIB. Por quê? Porque aqui está 5 juros, aqui está 1. O PIB aqui está 3, aqui está 15, por exemplo. Certo? Vamos supor. Então, quanto maior os juros, menor o PIB. Quanto menor os juros, maior o PIB. E quanto maior os juros, né? Aqui 5. Quanto maior os juros, maior a oferta de dinheiro. Tá? Certo? Bem, ou maior PIB da economia financeira, esse tipo de coisa. Tá, Léo, o que você está querendo dizer? Que está implícito na teoria keynesiana que déficits do governo deslocam a curva ISLM para a direita. Eles aumentam a capacidade produtiva da economia, de uma determinada forma, permitindo que, mesmo com uma taxa de juros maior, o PIB produza, seja demandado ou ofertado mais bens e serviços. Tá? Isso sendo verdade ou não, é isso que está na cabeça do planejador público brasileiro. Isso está na cabeça do brasileiro também, mesmo que ele não faça a mínima ideia do que é Keynes. Tá? E aí, quando nós temos a ideia do mercado financeiro dizer que quanto maior a taxa de juros, quanto mais o governo tiver problema fiscal, maior será a taxa de juros. Por quê? Primeiro, porque o governo precisa se financiar. Então está implícito ao mercado financeiro. Né? Mercado financeiro não existe. Né? Existe economia financeira e pessoas que desempenham atividades mercadológicas voltadas ao mercado financeiro, e essas pessoas nós chamamos de banqueiros e rentistas. Tá? Então, está implícito na cabeça dos banqueiros e dos rentistas que quanto maior o rombo fiscal ou a ação do Estado na economia, os juros precisam subir. Por quê? Porque vai haver um deslocamento do ISLM para a direita. Havendo um ISLM para a direita, a economia está crescendo além da fronteira produtiva. Léo, o que é crescer além da fronteira produtiva? A economia de bens e serviços deveria estar aqui. Quando o governo gasta muito, ele desloca para a direita, ou seja, a economia com os mesmos fatores de produção está inchando, né? Isso, no jargão do YouTube, né? São anabolizantes, né? É o suco, né? Tá dando suco para a economia está crescendo, só que ela não deveria. Por quê? Porque a fronteira produtiva está aqui, né? Esse não é bem o modelo ISLM, mas é um modelo ISLM, como é que eu posso dizer? As consequências do modelo ISLM, né? Mas, evidentemente, que isso é uma análise de eu, um economista, um cientista econômico, analisando os fenômenos tanto do comportamento como da realidade da economia, né, na cabeça do financista, né, do banqueiro e do rentista, como na cabeça do planejador central ou da própria realidade, vamos dizer assim. Né? Longe de mim saber a cabeça da realidade e da estrutura da realidade, né? Eu não sou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que isso aqui não é um problema moral, né? Então nós podemos nos aventurar. Enfim, apesar de ter moralidade nos juros, né? Eu vou ver se eu trato disso aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer é que você tem um negócio chamado fronteira de produção. O que é fronteira de produção? Capital não é bem assim, tá, gente? Mas eu não tô afim de falar direto, de colocar o modelo certo, mas para vocês terem uma ideia. Pela quantidade de capital e a quantidade de produto, tá? Isso aqui é Y no sentido de produto, tá? Eu sei que o eixo Y aqui, o eixo X aqui, mas tudo bem.
Com a capacidade de capital, a quantidade de capital, capacidade de produto, eu tenho que eu tenho os retornos decrescentes, tá? Eu vou fazer curva de retorno decrescente assim só para vocês entenderem. Quando eu aumento o capital em 1, eu aumento o produto em 1. Aumenta em 2, aumenta em 2. Mas aí começa que eu aumento ele em 1 mais uma vez, eu não vou aumentar ele em 1, eu aumento em 0,75. Até um ponto em que em que o Y não responde ao aumento de capital. E aí eu tenho os retornos decrescentes. Eu devia ter feito ao contrário. Eu tenho um problema na minha cabeça que eu penso invertido, tá, gente? Então, vamos fazer aqui. Eu tenho que, se os retornos do capital fossem crescentes, ao aumentar o capital em 1, eu aumento o produto em 1. Só que o que acontece é o seguinte, na verdade você tem os retornos decrescentes de capital. O que acontece é que eu aumentando o capital em 1, eu vou ter o aumento do PIB em 0,75, 0,5, até o ponto que não adianta quanto eu aumente de capital, eu não vou aumentar a fronteira produtiva. Né? Então eu tenho isso aqui, na verdade. Que o aumento de capital não leva ao aumento do PIB, tá? Ou do produto. O que eu quero dizer? Você tem um aumento de capital na economia, você tem mais dinheiro disponível, mas se você não tiver uma mudança de paradigma, você não aumenta a fronteira produtiva, tá? Só que o Brasil tem um problema anterior. Nós não temos o aumento de capital para a economia, porque o governo está absorvendo esse capital, tá? O governo absorvendo esse capital, eu tenho a fronteira produtiva isso aqui é da macro. Da microeconomia, eu tenho a fronteira produtiva. O capitalista consegue produzir dentro desta curva, né? Aí dentro da curva de oferta e demanda, né? Que se o preço está aqui, aqui é a quantidade. Ele consegue brincar dentro dessa quantidade, ele consegue produzir pães, ele consegue produzir pães a R$5, ele consegue produzir dentro dessa fronteira, tá? Dentro dessa fronteira. Se eu tiver que produzir para fora dessa fronteira, se eu tiver que produzir mais pães do que eu tenho capacidade, eu estou produzindo fora da fronteira produtiva. Então o preço vai começar a aumentar muito. Tá? Quer dizer isso, dentro dessa quantidade, de 0 a 1.000 pães, o preço do pão é 1. Quando eu tenho que produzir mais de 1.000 pães, o preço do pão pula de 1 para 2. E aí você tem isso aqui, que é a nova fronteira produtiva, tá? Por quê? Também pela fronteira produtiva do capital, tá? Vocês viram que eu não queria entrar nessas coisas, mas eu tenho que entrar. Por quê? Porque apesar de eu não citar um monte de autores, de livros, eu estou citando a teoria econômica, tá? Então eu preciso mostrar esse tipo de coisa, beleza? Bem, vamos lá. O que ocorre é que você precisa tanto de capital para aumentar a fronteira produtiva, e isso eu preciso de taxa de juros mais baixa. Só que, por isso que, quanto maior a taxa de juros, menor a produção. Porque eu não consigo aumentar a fronteira produtiva, porque eu preciso de capital para comprar novos fornos, novas máquinas, um novo terreno, ou capital de giro para eu manter a produção. Então eu não consigo produzir mais pães, máquinas, equipamentos ou qualquer outro tipo de coisa. Então, o que o Estado faz? O Estado, aumentando o seu déficit, ele demanda mais da economia, o que possibilita o aumento da produção no estresse da capacidade produtiva, certo? E isso demanda mais crédito do setor privado para aumentar a produção ou para manter a produção no estresse do limite da capacidade produtiva. Isso aumenta o PIB. Por que aumenta o PIB? Porque PIB né? PIB é igual a gastos do governo mais investimentos, mais consumo das famílias, mais a diferença de importação e exportação. Se eu aumento o gasto do governo,
teoricamente, eu aumento os investimentos e eu aumento o consumo das famílias, porque eu espalho esse dinheiro. Teoricamente, tá? E isso é a ideia keynesiana, e isso é o que está na cabeça até do financista, do, do liberal aí que vocês veem, que eles acham o seguinte, que os juros vai subir, por quê? Porque o Estado está mandando produzir além da capacidade produtiva, isso vai forçar o consumo das famílias, o gasto do governo vai aumentar o PIB por si só, aumenta o consumo das famílias, que também pode aumentar pela importação, e é isso que eles não gostam, né? Porque isso diminui o PIB, mas enfim. Você aumenta o consumo das famílias e você força os investimentos, mesmo com a taxa de juros maior, porque o que você está fazendo é tornando também a economia mais improdutiva, né? Bem, Léo, por que você está falando tudo isso? Quais são as expectativas que os juros, que a Selic suba? Porque o governo precisa, no Brasil principalmente, quando a produção está além da fronteira produtiva, você tem um impacto sobre a inflação. Impactando a inflação, nós temos uma maneira de controlar e forçar a produção dentro da fronteira produtiva. Eu aumento os juros para cortar a demanda. Eu aumentando os juros para cortar a demanda, né, eu aumento os juros, né, para cortar a demanda. Por quê? Porque aí eu vou permitir que o padeiro produza dentro da capacidade produtiva. Ele produzindo dentro da capacidade produtiva, ele não demanda também, mas ele segura também a demanda dos empresários, né? Não demandam mais insumos, esse tipo de coisa, então você abaixa a demanda produtiva de toda a sociedade, a demanda de consumo de toda a sociedade, porque o preço do dinheiro está mais caro. E isso segura a inflação, porque eu tendo menos demanda, eu não consigo aumentar a minha capacidade, eu tendo menos demanda, eu não preciso aumentar a minha capacidade produtiva, e isso permite com que eu controle a inflação, porque eu estou sugando liquidez da economia. Por que sugando liquidez da economia? Porque o LM, né, as pessoas vendo um juros maior, eu não vou colocar dinheiro no mercado de consumo, né, no mercado produtivo, e eu vou tirar esse dinheiro e deixar guardado e ganhando em juros. Isso funciona? Funciona no curto prazo. Por quê? No longo prazo, no curto médio prazo, eu tô aqui o padeiro, né? O padeiro precisa aumentar a sua capacidade produtiva, certo? Para ele aumentar a capacidade produtiva, ele precisa de capital para trazer a curva para cá. E assim ele consegue produzir mais por um preço idêntico que ele produzia antes. Ele aumenta a produtividade. Só que com qual é o preço do capital financeiro, né? Porque o que ele precisa? Máquinas. Né? Para ele comprar máquinas, ele precisa de capital financeiro. Qual é o preço do capital financeiro? Juros. Juros é o preço do lapso temporal do dinheiro. Ah, Léo, mas existe juros que não é bem em dinheiro. Sim, o nome disso é ágio. Ágio e deságio, tá? Aqui é juros, certo? Porque a renda do capital é juros. A renda das máquinas é arrendamento. É receita, né? A renda das máquinas é receita, né? Arrendamento. Bem, e a renda do trabalho é salário, tá? E a renda dos imóveis é aluguel. Certo. O que acontece é, eu preciso aumentar a minha fronteira produtiva. Para isso eu preciso de juros. Eu preciso de capital financeiro, eu preciso de empréstimos. Como é que eu, o padeiro, vou pagar por esse empréstimo? Eu pago por juros, né? Só que tem um problema, que é a curva IS, né? Quanto maior os juros, menos eu vou produzir. Né? Quanto maior os juros, menos eu produzo. Só que quanto maior os juros, mais pessoas estão dispostas a emprestar dinheiro. Porque, veja, aí é a disponibilidade. Porque se eu coloco um juros muito baixo,
eu não vou emprestar, eu vou e abro uma padaria. Entendeu? Então mais gente vai estar demandando capital para começar a produzir. Então você tem que ter uma determinada quantidade de juros para que tenham pessoas que estejam dispostas a deixar o dinheiro parada e assim os empresários pagam com juros aquele dinheiro. Senão não há dinheiro para emprestar. Então você também não pode abaixar os juros abaixo do que as pessoas estão dispostas a emprestar, tá? O que ocorre é o seguinte: com os déficits do governo, os juros, a IS está forçada para cá. Então se demanda ainda muito mais capital do que se deveria. Se demanda muito mais capital do que se deveria, com uma taxa de juros mais alta. Então você começa a ter a inefetividade da política de juros. Porque mesmo com juros altos, o governo gastando um monte, as pessoas ainda precisam de capital. Elas estão dispostas a pagar mais. Então os juros tendem a se tornar mais alto. Bem, o que ocorre é o seguinte: quando você usa a taxa de juros para diminuir a inflação, que é o que você está fazendo, a sua intenção é recessiva. O que é? Você diminui a taxa, você aumenta a taxa de juros para desestimular a demanda. Só que aí você causa, a longo prazo, uma outra forma de inflação, que é a inflação de oferta. Por que inflação de oferta? Porque o camarada que precisava aumentar a capacidade produtiva, ou pior, que é o caso brasileiro, manter a capacidade produtiva. Léo, por que manter a capacidade produtiva? Porque, eu não sei se vocês sabem, o capital deteriora. Então, eu preciso trocar o forno, só que eu não tenho dinheiro para trocar o forno. À medida que eu estou utilizando aquele forno naquela padaria, a produtividade do forno reduz. Então, eu tenho que aumentar o preço para manter a produtividade, porque a quantidade de produto diminui. Porque o forno vai deteriorando. Forno, máquinas, fábricas, carros, um monte de coisa. Quase, por definição, acontece isso com o capital. A sua casa também. É que você faz reformas ao longo do tempo. Né? Casa não é bem de capital. Né? Mas, enfim. O que ocorre é, quando você mantém os juros historicamente altos, por quê? O que é manter os juros altos? Você mantém os juros aqui para manter a economia, certo? Você coloca os juros aqui, ele está 2 pontos acima do que deveria, nesse exemplo, por exemplo. Você mantém os juros aqui porque você está forçando, você, governo, com o aumento dos déficits, né? Ou dos gastos do governo, você mantém o produto artificialmente alto a partir de gastos do governo. Isso faz a economia aceitar um juros mais alto. Mas ela aceitando um juros mais alto, porque o governo está preenchendo essa lacuna, você diminui a produtividade. Por que você diminui a produtividade? Você diminui a produtividade ao longo prazo. Médio, longo prazo. A curto, médio prazo, ela segura a inflação, porque você dá uma freada na demanda. Só que as pessoas vão consumir menos. Léo, mas como as pessoas vão consumir menos? Você não vai comprar um celular, porque para comprar um celular você vai fazer no carnê. O carnê é 30% ao ano. Você não vai fazer. Ah, mas a taxa Selic é de 10 a 15. Sim, mas você não é uma instituição financeira, você não está no sistema social de liquidação. Né? Então você não toma Selic, você toma spread em cima da Selic. Né? E 30% é barato para a realidade brasileira, tá certo? E aí você não vai comprar um celular, você não vai comprar uma máquina, você não vai comprar uma geladeira. Se você comprar, você vai pagar um juros muito alto. O padeiro não vai comprar um equipamento, tal. E isso, você, ao curto prazo, você está segurando a economia recessivamente para não ter o aumento da inflação. Mas isso também impacta o empresário. O capitalista, o empresário, como você queira chamar, ele também vai investir menos. Ele tem menos capacidade de investimento. E quando ele investe, ele também já está pensando que ele vai poder cobrar mais, porque você tem uma concentração na mão de quem já tem capital. E aí você gera, ao longo prazo, a Selic causa inflação de oferta. A curto prazo, inflação de demanda, a longo prazo, médio e longo prazo, inflação de oferta. E aí você gera um outro problema. A Selic é praticamente o único instrumento monetário que o Brasil tem.
Então, a Selic é chamada para resolver qualquer tipo de inflação, mesmo quando ela é de oferta. E, na verdade, a inflação de oferta, ela é agravada pela Selic, porque eu não consigo aumentar a minha capacidade produtiva. Veja, a Selic, ela é utilizada, né, o aumento da taxa de juros da economia, ela é utilizada para segurar a inflação de demanda, que acontece por culpa da fronteira produtiva. Mas, né, por culpa do aumento do consumo além da fronteira produtiva. Mas, quando você deixa os juros historicamente altos, você força que a fronteira produtiva não consiga crescer. E às vezes ela até diminui por conta da deteriorização do capital. Deterioração do capital. Tá? Léo, então, por que os juros é alto no Brasil? É por culpa dos banqueiros. Gente, por incrível que pareça, eu falei na live privada, mas por incrível que pareça, não é bom aos banqueiros, né? Se eles fossem inteligentes, eles são. Não é bom aos banqueiros que os juros esteja alto. Porque para eles não importa o valor dos juros. Para eles, o que importa é um negócio chamado spread. Que é isso? É a diferença entre quanto o banco paga para se capitalizar, né? Menos quanto ele cobra de imposto, cobra de empréstimos, né? Então, o preço do empréstimo menos o preço da capitalização. Né? Se isso for em percentual, né? Em pontos percentuais. Se isso for 5%, tá ótimo. É, mais ou menos. Porque se ele paga, se ele cobra 30, 20% ao ano, 20% ao ano, né? Não subtraiam ou somem porcentagem. Por que eu estou fazendo isso? Porque está implícito que eu estou falando de pontos percentuais, tá bom? Bem, se ele cobra 20% no empréstimo e ele se capitaliza a 12%, né? Na verdade, isso aqui são 8 pontos percentuais de spread. Léo, tá ótimo. Olha, seria melhor para o banco, seria muito melhor para o banco, se ele conseguisse dar empréstimos a 7% ao ano e se capitalizar, né, a 4% ao ano. Ah, Léo, mas o spread seria só 3 pontos percentuais. Sim, mas aqui, porque está muito alto os juros que ele dá de empréstimo, o banco tem uma alta inadimplência, né? O banco leva muito calote. Isso aqui também, o governo quer saber do imposto de renda, das contribuições sociais, ele não vai fazer direito o desconto de quanto ele capitalizou ou não. Você aumentando a receita bruta, você aumenta o imposto também que o banco paga, né? Você também tem menos demanda por empréstimos, tá? Então aqui ele está cobrando 20% por 50 empréstimos. Aqui ele poderia cobrar 3% por 200 empréstimos. Ele teria 4 vezes mais receita, ele teria 4 vezes mais volume de clientes, né? Não de valor, mas de clientes. Ele teria 4 vezes o valor, o volume de clientes. E ele poderia. E ele teria um risco menor de calote. E por que eu estou falando isso? Porque os juros altos no Brasil, ele vem de uma necessidade de que, historicamente, o governo brasileiro entendeu que, para o aumento do PIB, os gastos do governo teriam que aumentar. Isso gera uma convivência com uma taxa de juros maior, né? Que não só na curva ISLM, mas também porque o Estado brasileiro, né, demanda capital financeiro, né? E o Estado brasileiro é o emissor da moeda corrente, né, no caso os reais, e ele demandando capital financeiro, ele é o tomador preferencial. Ele sendo o tomador preferencial, se suga capital da economia. E os marxistas que me perdoem, mas sem capital, né, sem capital, não pode haver aumento da produtividade. Então, quando a Selic
sobe. Ela sobe visando, apesar dela ser uma política monetária, ela sobe visando, né, o controle inflacionário, mas não pelo aumento de liquidez. Não é pelo aumento de liquidez, que é o que deveria, né? Porque quando a Selic aumenta, ela tenta evitar o desgaste da fronteira produtiva, que eu já desenhei 3 vezes nesse vídeo. Por quê? Porque ela suga dinheiro da economia, você reduz a quantidade de de débitos financeiros para bens reais da economia, né? Você diminui essa, então você traz a economia, né? Você faz a curva IS, né? Você diminui o produto, você diminuindo o produto, né? O consumo, né? A demanda agregada, você diminui a demanda, né? Evidentemente. Só que o que ocorre é o seguinte: a inflação no Brasil, ela é um casamento, né? Uma simbiose entre inflação de oferta e inflação de demanda. Não há a fronteira produtiva brasileira, pela falta crônica de capital financeiro, a fronteira produtiva é muito baixa. A moeda brasileira é muito fraca para importação e há muitas fronteiras para importação. Então você não consegue importar esses bens para manter a quantidade de bens necessárias para o consumo das famílias e também para investimento do, do setor produtivo, né, que precisa comprar uma máquina, alguma coisa, precisa comprar, dar preferência para o Brasil, até pelo outro preço da economia, que é a taxa de câmbio. Né? Então é mais barato mesmo comprando as fábricas aqui e tudo. Você também tem um outro custo da economia, que é a logística. Né? Então o Brasil ele tem uma inflação crônica de oferta e uma inflação crônica de demanda. Porque o produto, o PIB aumentando um pouco, você não aumenta preferencialmente a produção. A produção e a demanda não aumentam par e passo. Elas não aumentando par e passo, quando você tem um pouco de crescimento, a Selic tem que aumentar um pouco. Por quê? Porque o Estado brasileiro demanda muito capital. O Estado brasileiro demandando muito capital, o aumento de PIB, né, de dinheiro na mão das famílias, não significa um aumento de poupança disponível. Não significando um aumento de poupança disponível, não significa que haverá crédito suficiente para os empresários reinvestirem, porque o governo demanda capital. E isso leva a um problema crônico em que a Selic tem que aumentar para manter a demanda. A Selic ela tem que subir para manter a oferta de capital financeiro ao nosso querido Estado, querido odiado Estado, porque se a Selic não aumenta de forma real ou não mantém um nível real, né, de aumento, o Estado tem problemas de financiamento. De 30% a 40% dos títulos de dívida pública brasileiro são via Selic. O que é via Selic? A Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Compensação. O que significa isso? O Banco Central estabelece um valor da Selic em que os bancos financeiros e outros, né, eles vão liquidar os contratos nessa taxa referencial. A Selic é o sistema, né? Mas na taxa referencial do sistema, que é dado pelo Banco Central, 45 dias, se eu não me engano, e porque a liquidação dos bancos brasileiros é diária. Quando o banco, no balanço dele, ele precisa cobrir entre passivos e ativos, né? Ele precisa cobrir um valor, ele, teoricamente, pode pedir junto ao Banco Central, que é o redesconto. Ele evita fazer isso, então ele vai para CDI. CDI é quando um banco, o Banco Preto, pede ao Banco Verde, né, dinheiro emprestado, e o Banco Verde empresta em certificado de depósito interbancário, que ele ele tem a Selic, né? Às vezes ele é um pouquinho a mais, às vezes ele é um pouquinho menos. Tem uma oscilação, mas a Selic é a referência. Às vezes o CDI está mais baixo, às vezes o CDI está mais alto, mas é interbancário e ele é dado pelos próprios bancos. Tá? É evidente que eu não vou pagar 10% para o outro banco se a Selic está 7%. Né? E também o outro banco não vai me cobrar 10% se a Selic está 15%. Então, evidentemente que você tem uma referência. Veja, a Selic, então, ela tem que ficar de olho no valor quando o preço da Selic é dado.
ele tem que ficar de olho na liquidez e na segurança e na saúde do sistema bancário. A Selic tem que ficar de olho na capacidade do Estado de se financiar, porque hoje muitos títulos não estão sendo feitos mais em Selic, porque as pessoas não estão querendo mais Selic. Muitos já estão pedindo IPCA mais um valor, mais um prêmio real, né? Então, por exemplo, índice de preços ao consumidor amplo mais 10%, ou 7%, ou 5%. Ou seja, eles querem 10, 7 ou 5% de reajuste real acima da Selic, acima do IPCA. Né? Com a Selic a 15 e o IPCA 5, nós estamos falando de uma IPC, de um pagamento de prêmio de 10%. Tá? Mas isso é que todos os anos, se eu fizer uma Selic 5 anos, então, à medida que a economia for ficando melhor, o cara que está emprestando dinheiro também não vai perder, porque o IPCA está caindo, né? A Selic ela tem uma garantia implícita de que ela sempre vai pagar a inflação, né? Porque se ela não pagar a inflação, ela não consegue, ela não enxuga a liquidez, né? Então, quando você faz um título IPCA mais 10, você está garantindo inflação e garantindo um prêmio. Você está se comprometendo por mais 5, 10 anos, você é Estado, né? Então é um problema também. Apesar da Selic ser um sistema ruim, porque ela paga a inflação 2 vezes, na maioria das vezes, né? Porque teoricamente ela já estaria pagando juros real, às vezes ela já tem que ficar o dobro da inflação para pagar a expectativa para não ir para isso aqui. Então é uma coisa meio complicada. A Selic é um instrumento muito ruim, né? A taxa Selic é um instrumento muito ruim para o controle do sistema monetário, vamos dizer assim, porque ela tomou. Não, foram dadas muitas responsabilidades para a Selic. Foram dadas muitas responsabilidades para a Selic. Tem que ficar de olho na capacidade de financiamento do Estado brasileiro, tem que ficar de olho na saúde bancária, tem que ficar de olho na inflação de oferta e na inflação de demanda. Né? E também ela é um sinalizador fiscal. É uma armadilha fiscal. Quando o governo começa a gastar muito, a Selic tem que responder, aumentando os juros. Porque o governo está tomando espaço da economia não só pela capacidade financeira, não só pela necessidade de financiamento da máquina do governo. Então, quando vocês ouvem os economistas, economistas não, financeiros e palpiteiros falando aí, financistas e palpiteiros falando aí no YouTube, de que, olha, o aumento da inflação é porque o governo está gastando muito, ou isso, aquilo, sim, sim, sim. Mas você também tem o problema do aumento da fronteira produtiva, porque o governo gasta muito faz 40 anos, e as expectativas do mercado financeiro também, de que quando a Selic cair, a inflação vai subir. O que também não é tão verdade, porque a Selic caindo, os gastos do governo diminuem. Por que os gastos do governo diminuem quando a inflação cai, quando a Selic cai? Porque o custo de pagamento de rolagem da dívida pública diminui. Os custos de rolagem da dívida pública diminuindo, o déficit do governo tende a diminuir ou virar um superávit. Só que o problema é que a capacidade que o governo também vai ter de transformar esse superávit em demanda do governo, né? Em gastos. Então, uma coisa muito complicada mesmo. Inclusive, eu não vou falar disso aqui, vou falar para membros. Teve um gráfico muito interessante, que foi o JP Morgan que fez, que o rendimento do CDI em 3 curvas. O CDI nominal é quanto está ali de juros. Real, né, que é descontando a inflação, e em dólar, né, o dólar nominal, né. Eles pegaram 2015 e 2025. O CDI em dólar, né, você pegando um valor, vai, R$100, e deixando diariamente aplicado em CDI, do dia 1º de janeiro de 2015 até dia 1º de janeiro de 2025, por exemplo, o CDI, esse por exemplo, é que eu só não sei qual é a data referência no mês, né, mas eu sei que é 2015 e 2025. 2% real, mais ou menos, 2% nominal em dólar. Se você pegar aqueles R$100 em 2015, quanto valia em dólar? Tanto. Beleza, deixa rendendo no CDI até hoje, faz o câmbio hoje em dólar. Tanto. Quanto? 2% a mais. Nominal eu não lembro, mas
Corrigida a inflação, deu só 30%, 40% em 10 anos. Os juros no Brasil também é uma porcaria. Por quê? É muito para quem paga e pouco para quem recebe. Como tudo no Brasil. Como tudo no Brasil. O que eu falei aqui dos juros do banco, gente, é verdade. Para o Brasil, seria melhor uma taxa de juros menor. Seria melhor para o banqueiro. Gente, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Tem uma população economicamente ativa de 100 milhões de pessoas. É uma população que está disposta a tomar crédito. E quais são os lucros do banco? 10 bilhões de reais? 20 bilhões de reais? Léo, isso é muito. Gente, tem banco em país pós-soviético, país com 3 milhões de pessoas, que tem 10, 15 bancos diferentes, e eles lucram isso. Não lucram. O sistema bancário lucra isso. Um sistema bancário para 3, 4 milhões de pessoas lucra 5 bilhões de reais por ano. Você entende o que eu quero dizer? Um banco, um grande banco brasileiro, um que tem 30% do mercado, lucra 5, 8 bilhões de reais por ano. Certo? Um banco de um país pós-soviético lucra isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? O Brasil tem coisas enormes. Por quê? Porque o Brasil é enorme. Mas na verdade, era para esses banqueiros, para esses grandes sistemas bancários brasileiros, serem os maiores do mundo. Mas não são. Por quê? Porque os juros altos você aumenta também. Aí você dificulta outra coisa, que é o sistema legal também. Ah, no Brasil tem um negócio aí que é difícil recuperar ativo, é difícil. É lógico que é difícil recuperar ativo. É lógico que é difícil recuperar ativo. Você tá dando um empréstimo de 30% ao ano, pô. O sistema judicial incha. Porque não consegue tudo isso. Aí você tem um problema social também. Quando você tem um spread bancário de 3%, um juros nominal de 7% ano, e durante anos se chegar nisso aqui, você não vai precisar nem mexer nas leis de recuperação de ativos. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que vão precisar dessas leis vai ser muito menor. Tá? É isso, gente. Foi uma conversa sobre juros. Tá bom? É isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem. Considerem se tornar membros do canal. É isso aí. Fiquem com Deus.